Estamos de volta com o programa Pessoas e Negócios. Nosso entrevistado de hoje começou na agricultura, trabalhou em restaurante e hoje é dono da Casa Nostra aqui de Lajeado. Tornei de Lázari. A gente estava falando justamente sobre a Casa Nostra, que você pegou um negócio que estava parado no tempo, que não estava se atualizando e modernizou e tornou hoje numa referência aqui na nossa região em termos de vinho, de produtos coloniais. Como é que foi esse salto do teu negócio? Obrigado pela referência, né? Talvez não seja tanto, mas assim, a gente tentou atualizar, na verdade, o quê? Tentamos buscar e conhecer fora daqui algumas casas, enfim, para a gente poder ter um local que pudesse ser um pouco melhor do que a gente tinha naquele momento, né? Tem muito que evoluir, com toda certeza, mas acho que é bom, é gratificante também a gente ter um local que possa ser um pouco melhor do que era, né? E como é que foi esse trabalho para tornar ela uma casa especializada em determinados produtos? Porque hoje, por exemplo, você é uma das casas mais especializadas da região em termos de vinho, por exemplo. Como é que foi isso? Eu fui gostando também de conhecer vinhos, de buscar informação, enfim, de fazer contatos com importadoras, com vinícolas, parcerias, enfim. E aí isso acabou dando um leque de oportunidades também, né? Esse é o caminho, Dornei, de ter um empreendimento, de ter essas especialidades, além de ter a gama geral? Eu acho que o diferencial é esse, na verdade, porque você tem que ter bastante opções, né? Hoje o mundo do vinho é muito grande, né? Nós temos apenas um pouquinho, comparar com o mundo do vinho. As pessoas estão buscando novos sabores, como se diria, uma nova opção que venha a ter no mundo do vinho, né? E a gente tem trazido de vez em quando alguma novidade do mundo todo, né? E um dos destaques da Casa Nostra, a gente até falou no primeiro bloco, essa questão de lidar com as pessoas, é a questão do atendimento. Você, por exemplo, tem um atendimento muito específico, lembra do que o cliente gosta, faz essa saudação. É esse também um diferencial do teu empreendimento e dos empreendimentos em geral? Com toda certeza. O cliente, com certeza, se você lembrar de alguma coisa dele, vai se sentir bem, acredito eu, pelo menos eu me sinto assim quando alguém faz isso comigo, e valorizado, né? Porque se você lembrar de alguma coisa dele, com certeza ele vai ficar feliz e vai ficar tranquilo com você mesmo, vai acreditar mais, vai confiar em você também, né? Qual foi o teu maior desafio na gerência da Casa Nostra até hoje? Quanto tempo você está? Vamos começar por aí. Fazem 11 anos, vai fazer 12 anos agora no início do ano. E qual foi o teu maior desafio que você encontrou nesses 11, quase 12 anos? Ainda continua sendo, meu maior desafio é saber delegar e gerenciar as pessoas, confiar nelas e também fazer da maneira que a gente gostaria que fizesse. E como é que você acha que pode ser o caminho? Olha, eu tenho feito alguns treinamentos e tenho visto que tem possibilidade de a gente fazer isso. Tenho feito já algumas coisas nos últimos meses assim para melhorar. Temos conversado bastante com nossos colaboradores e eu acho que o caminho é esse, não tem outro caminho. Pelo menos que eu saiba. Porque esse é o maior desafio do empresário, né, Dornei? De ampliar o seu negócio, de pensar como ampliar o negócio e ter pessoas capacitadas que possam fazer, às vezes, até por você, né? E melhor, né? Até, né? Só que o grande desafio principalmente pequena empresa, na minha situação, que eu sinto isso, a gente acaba tendo o quê? Se limitando em poder, às vezes, contratar uma pessoa mais qualificada e aí você perde muito tempo, às vezes, com isso, até você ver que não é a pessoa certa que está fazendo aquela função. Então, isso eu acho que é o maior desafio meu hoje, é tentar já focar na hora de selecionar as pessoas para acertar o máximo ou errar o mínimo possível, né? Então, aí, quando você começou a Casa Nostra, você tinha uma equipe bem menor do que é hoje. Quantas pessoas você tinha na tua equipe? Nós trabalhávamos, eu e a minha esposa e mais 3 funcionários. E hoje, quantos são? Hoje na loja nós trabalhamos em 9 e mais 8 pessoas direto na pizzaria. É um crescimento considerável. Como é que é gerenciar essa equipe toda? Hoje até acredito, para mim está um pouco mais fácil, até pela experiência dos anos, né? Mas sempre tem que saber a compreender um pouco das pessoas, né? E tentar cobrar sem machucar elas, né? Porque
Aí que está o grande problema do atrito que às vezes acontece. E Sim. se o funcionário ou o colaborador então estiver insatisfeito, ele não vai render, ele vai prejudicar a empresa. Quando você começou na Casa Nostra, qual era a especialidade ou como é que era o negócio? Só com produtos coloniais? Era um mix maior, assim, mais parecido com um supermercado, na verdade. Se trabalhava bem com frango assado, que é uma das coisas que persiste até hoje. Se trabalhava com saladas, enfim. E algumas carnes temperadas, algumas coisas nesse sentido. E aí você focou um pouco mais no negócio. Isso, ali a gente tentou buscar o lado da facilidade, na verdade, para as pessoas para o dia a dia. E oferecer um produto mais pronto, na verdade. E aí você foca o teu negócio e começa a ampliar ele, porque no começo não existia pizzaria. Como é que surgiu a ideia? Foi daquela experiência antiga que você teve? Eu, na verdade, quando eu sonhava em ter uma pizzaria de novo. Por ter sido o primeiro negócio que eu tive, mas eu tinha um sonho guardado lá dentro e eu, quando comecei a ver a oportunidade que poderia, talvez, construir ali uma estrutura nova e eu já comecei a espalhar para alguns clientes que eu ia montar uma pizzaria, não tinha nem começado ainda. E aí começou a se tornar realidade, porque eu comecei a falar para as pessoas e eu tive um compromisso com isso. E tive que fazer porque eu tinha me comprometido a fazer e eu queria fazer também. Tinha um sonho de montar a pizzaria, na verdade. E aí como é que foi essa construção da pizzaria? Olha, eu estava mais entusiasmado com a pizzaria, na verdade, porque eu resgatava uma coisa que eu não tinha na obra, assim, do que até com a própria loja. Não que eu não estava esquecendo disso, porque era isso que me dava a base de tudo, né? Sim. Mas naquele momento, assim, de final ali, a gente estava muito ansioso. E como é que foi a inauguração desse teu negócio que era tão sonhado? Para mim foi muito bom, foi muito bom. Eu, na verdade, naquele momento eu não estava nem preocupado com lucro, tanto que eu queria era ter essa oportunidade, até porque eu já tinha ido ver algumas coisas, eu tenho tios em São Paulo que trabalhavam com isso, então eu já estava, como é que se diria, abobado pela situação, né? Mas foi muito bom. E como é que é o sentimento de um dono de pizzaria, um dono de restaurante, um dono de uma casa comercial, dessa satisfação do cliente? Como é que é o sentimento? O melhor de tudo, além de ser um negócio de lucros, eu acho que é a satisfação quando alguém te fala que fui bem atendido. Como também pode ter situações que você tem que aprender com as falhas e melhorar, né? Mas na maioria das vezes a gente tem conseguido acertar. É gratificante, até porque nossa cidade é uma cidade que tem um potencial bom, né? Nossa região toda, graças a Deus, a gente tem clientes de toda a região. E eu acho que é o caminho, né? Tem que ir qualificando ele sempre.